para fazer a oração inicial. O Alfredo está aí, tinha faltando. Pede para o Alfredo, Jorge. Eu não sei fazer a oração inicial. De uma forma bem democrática, Alfredo. Deixa eu dizer como é que eu ensinava as crianças, que eu dei aula na evangelização, né? E ninguém também queria fazer. Eu até comentei isso uma vez. Nossa, a gente cresce e fica igual, né? Não muda nada, né? Mas eu dizia assim, olha, faz um pedido, faz um agradecimento e faz um pedido. E assim elas iam, né? E cada uma queria fazer um agradecimento e um pedido, né? Era muito bom. Mas assim, do coração, né? Aquilo que a gente está sentindo sempre é muito bem-vindo, né? Tá certo. Quer que eu faça? Eu faço. Por favor. Manda bala. Então vamos lá. Senhor, agradecemos mais uma vez essa noite abençoada de estudo, que o Senhor nos conduza ao bem e que seja bastante proveitoso para todos. Muito obrigado. Mesmo. É isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, estão todos bem? Tudo sob controle. Tudo firme aí. Então tá ótimo. Então a gente dá seguimento aqui ao tema da reencarnação, e hoje a gente começa a falar sobre retorno à vida corporal, né? O planejamento reencarnatório, né? Então a gente vai começar a ver assim que a vida não é ao acaso, né? Quando as coisas nos acontecem e a gente se pergunta, né, por que comigo, né? Vai ver que foi um engano. A gente vai perceber que muita coisa está planejada, né? E muita é decorrente das nossas próprias escolhas. Mas antes de entrar no roteiro 3, como sempre, a pergunta sobre os dois tópicos anteriores, que a gente falou sobre reencarnação, a gente falou sobre fundamentos, finalidades, provas da reencarnação. Algum comentário, alguma dúvida que surgiu de lá para cá, ou alguma coisa que vocês não tiveram a oportunidade de colocar? Não? Tranquilo? Assunto dominado? A gente vai ver bastante coisa do que a gente viu, principalmente de provas de reencarnação, agora, e de finalidades, né? Agora que a gente vai falar do planejamento reencarnatório. Muito bem. Então, queria deixar duas perguntas para vocês trabalharem, acho que a gente pode dividir em dois grupos. Então, o que consta no planejamento reencarnatório, qual é o nível de detalhe, e qual é a relação entre a nossa evolução espiritual e o planejamento reencarnatório. Acho que esses são os dois temas principais da aula de hoje, tá? Então, aqui está 10 minutos, mas como eu acho que vamos juntar mais gente, pode ser 15. Então, eu vou preparar aqui as salinhas. Vamos fazer duas salas. E vamos tirar daqui eu, o Marco. Edson, você quer estar lá na sala? Porque tem 4 pessoas. Eu vou na sala, eu vou com eles. Então tá ótimo. Então, boa viagem para vocês. Manda as perguntas no chat. Hein? Manda as perguntas no chat. Vou mandar no WhatsApp, inclusive. Tá bom. Até. E aí, deu tempo? Foi gostoso, sempre muito gostoso essas reflexões e troca de informação, me faz muito bem. E acho que dá para ficar conversando o tempo que você determinar, Jorge. Vocês estão não termina. Isso, né?
se eu deixar a aula Sim. inteira, vai ter assunto, né? Vai. Fica na salinha. Isso aqui é bom. Mas olha, a gente vai fazer assim a aula. Eu tenho um material que eu vou compartilhar com vocês, que expande um pouquinho esse entendimento, planejamento reencarnatório. E aí a gente volta às questões, tudo bem? E aí vocês trazem o que vocês conversaram, se tem alguma coisa diferente, as dúvidas, porque o tema é técnico, né? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui, na verdade, são alguns, como é que se chama? Não é desenho animado, mas é desenho, né? Teve esse Rodival Matias aqui, pegou alguns capítulos do Missionários da Luz, do André Luiz, e criou Um cenário, né? Uma desenho, situação de ação, né? exato, um cenário que, obviamente, é a interpretação do artista, né? Então, não vamos entender que isso aí é como é lá em Nosso Lar, né? Todo mundo sabe, né, que André Luiz é esse espírito que veio, né, fazer uma certa reportagem do além, né, e revelou as cidades espirituais que ele chamou de colônias, né? E uma série de relatos assim que permitiu avançar muito, né, o entendimento da doutrina espírita, né? Assim, aquilo que Kardec trouxe e André Luiz, então, mostrou mais graficamente para a gente. Então, a história se passa nesse livro Missionários da Luz, e esse é um livro que André Luiz dedica a processos de reencarnação. Então, aqui eles estão no que eles chamam um Instituto de Planejamento das Reencarnações. Então, a gente não sabe se é assim a carinha do lugar, né? Esse aí é o que o artista achou. Mas está lá o André Luiz, de branco, né? E do lado dele está o mentor, né? O benfeitor, né? Que está ajudando na educação dele no plano espiritual. Ele está apresentando ali o sujeito que dirige o instituto, né? E aí ele diz que nesse Instituto de Planejamento, né, tem muito movimento de espíritos, né? Tanto os que vão reencarnar, quanto aqueles que estão ajudando na reencarnação dos outros, né? Então, ali é onde eles traçam esses planos, né? De acordo com o que cada um vai ter como missão e de acordo com, óbvio, com o grau de adiantamento de cada um, né? E o que é interessante é que logo na entrada, ali está uma estátua até muito tímida, mas ele diz que são duas estátuas enormes de um homem e de uma mulher, né? E que, aí não sei por que arte, né, que existe no plano espiritual, ele poderia ver naquela estátua todos os detalhes do corpo humano, tanto feminino quanto masculino, porque aí nesse instituto eles chegam a definir até geneticamente, né, as características que cada um vão assumir durante a vida, né? Então, ele diz assim que todas as colônias que têm uma expressão mais elevada mantêm serviços semelhantes. Então, colônias, imaginando que são cidades, né, que nem a gente aqui, né? Toda cidade grande tem um bom hospital, né? Como ele está dizendo, toda cidade grande tem um instituto de planejamento de reencarnações, né? E aí, como é que os espíritos ajudam, né? Eles ajudam orientando, né, aquele que vai reencarnar, né? E também, inclusive, depois, na aula que vem, a gente vai ver o próprio processo de concepção, né? De que forma eles ajudam, né? Então, basicamente é isso. Então, aqui ele está apresentando as pessoas que vão guiar ele internamente, tá? Então, tá aí o André Luiz. E aí, quando ele descreve lá para dentro, ele descreve assim que parece uma central hoje, que a gente imaginaria de lançamento de foguete, né? Um monte de gente trabalhando em cima do... O pessoal da NASA. Parece a NASA, né? Assim, óbvio que aqui é o artista de novo, mas o que eles estão projetando aí? O corpo humano que o reencarnante vai habitar, né? Na próxima encarnação, né? Então,
aqui, por exemplo, eles estão olhando partes específicas do corpo. Então, ele estava vendo aqui o modelo do cérebro, do cerebelo, da medula espinhal. Quer dizer, tudo isso daí, né, sendo desenhado ali no cantinho, tá alguém olhando ali os pulmões e tal, né? E aí ele começa a conversar com algumas pessoas que estão reencarnando. Esse caso aqui do Silvério, ele, por exemplo, estava há 15 anos no nosso lar, né? E fazendo atividades de auxílio, justamente para poder angariar méritos, né? Para poder reparar os erros do passado, né? Então ele estava um pouco hesitante, receio, por exemplo, de reencarnar e de novo cair nos mesmos erros, né? Justamente pelo esquecimento do passado, que né, faz parte, né? E aí alguém sugeriu para ele que ele programasse um defeito físico na perna, olha só, a fim de se defender das tentações de natureza inferior, como antídoto à vaidade. Você vê que se onde ele errou foi na vaidade, foi na sensualidade, né? Então ele concebeu, né? Planejou um corpo onde ele justamente teria que ter algum defeito, né? Alguma coisa que ele se restringisse, né? De uma ação errada, né? E aí ele fala assim, olha, o corpo que estava sendo projetado para ele teria a possibilidade de viver até 70 anos, pelo menos, né? Você vê que até também a duração de vida está dentro dessa programação. E aqui é outra história, até mais dramática, dessa Anacleta, né? Ela trabalhou 40 anos em favor de espíritos familiares que estavam em desequilíbrio. E ela vai receber esses espíritos como filhos. 2 na condição de paralisia, outro com debilidade mental, e uma filha também com problemas, mas que iria auxiliá-la na velhice do corpo. Imagina a carga desse... ela indo como uma missão, né, para ajudar esses espíritos, né? Então, ela, na verdade, estava reparando um erro de outra encarnação, quando permitiu como mãe, né, através da falta de disciplina e do excesso de mimo, que seus filhos não conseguissem enfrentar as lutas da vida, né? Então, a gente começa a ver as relações de causa e efeito, né? Ela se sentiu responsável por não ter sido firme o suficiente com os filhos, e os problemas que os filhos contraíram, ela agora estava buscando agora levar para o caminho certo, né? E aqui mais um outro, só está terminando, são mais 2 slides, e nesses slides aqui ele está olhando um corpo, aqui o artista acha que é um desenho, mas podemos imaginar se é alguma coisa holográfica, 3D, né? O que ele está vendo. E esse é o corpo do Silvério, que a gente falou o caso mais cedo. E aí ele vê que na região do estômago tá uma possibilidade de surgir uma úlcera logo que chega à maioridade, né? E através desse processo ele poderá resgatar um crime cometido há mais de 100 anos, quando assassinou um homem a facadas, né? Então, a úlcera que o sujeito vai ter é uma forma de expiar o crime que ele cometeu, né, 100 anos atrás, né? Então, uma pessoa que, apesar de ter, né, estado do lado do mal, se reergueu moralmente, muita gente intercedeu por ele, né, mas pela lei de ação e reação, né, esse crime ainda permanecia em aberto. Então, só para dar algumas ideiazinhas, né, o livro é muito cheio de outras histórias, né? Mas aí a gente volta, aqui está a úlcera que ele planejava, né, que ele vê no desenho. E aí voltamos à pergunta para o primeiro grupo. Então a pergunta é para o grupo do Alfredo, da Clarissa, do Edson, da Fátima e da Jussara Mairo: o que consta no planejamento reencarnatório e qual é o nível de detalhe?
Alfredo, manda bala. A gente conversou muito sobre esses assuntos assim, né, no nosso grupo. A gente, enfim, fui aproveitando que nós estávamos no debate, eu fiz algumas análises em cima disso. O que consta, eu diria assim, olha, consta tudo, né? Como até nas figuras que foram feitas pelo artista, né? Baseado na obra Missionários da Luz aí, você pode optar por tudo, mas eu acho que a liberdade, ela depende de algumas outras questões, que é na segunda questão aí, né? O detalhe, talvez alguns dos detalhes sejam possíveis, dependendo, né? Daquilo que você pedir. E é um contrassenso isso, né? As próprias pessoas lá pedirem para ter algum tipo de problema ou estarem sendo avisadas que vão ter um problema, né? Que nem agora eles falaram lá, pô, por que não dá um defeito para sua perna, para você garantir que você não vai ter influência negativa, né? E no outro falou assim, olha, você vai ter uma úlcera aqui por conta de um assassinato de anos atrás, né? Então, o planejamento, ele é extenso, né? Eu acho que ele é realmente um plano de ataque da reencarnação, e ele envolve, eu entendo que ele é um plano que inclusive embarca diversos outros planos, né? Diversas outras pessoas, porque você está aqui, você tem os seus pais, você tem os seus amigos, seus irmãos, e aí depois seus filhos, né? E acho que o seu plano envolve uma série de variáveis, uma série de pessoas, que até pensando numa questão lógica deve ser bastante complexo isso, né? Então eu entendo que a complexidade, ela também acho que é um fator importante, uma variável importante para a definição do planejamento reencarnatório, e quem somos nós, né, para definir todas essas variáveis, e a gente é responsável por todas elas, olha só, né? Então, pedir para ser rico pode ser péssimo para um espírito avarento, por exemplo, e pedir para ser pobre pode ser talvez um ponto em que você evite ou não determinados tipos de problema, né? Às vezes os problemas não são por ordem de posse, é só por ordem moral mesmo, e não importa se é rico ou pobre, né? Mas existe, sim, as tentações, existem as questões, tudo mais, que devem ser levadas em conta. Então, no planejamento, você tem isso. Olha, você tem certeza? Olha, não é melhor tal coisa? Interessante isso, muito interessante. Normalmente, até quando a gente está do lado de lá, a gente pede um pouquinho mais, né? Porque a gente quer avançar, né? E às vezes, Sempre mais. Um pouco menos, né? Porque fica difícil na hora que a gente chega aqui, né? É isso aí. Mas dos demais, algum outro comentário? Meninas, vão falando aí. Ou perguntas? O que a gente comentou também é que determinados detalhes vão depender do seu modo de agir, de reagir durante a sua vida, né? Então, tem certos detalhes que só vão sendo definidos durante ou ao longo da sua vida, né? Isso é fato, né? Não é o fato de ter alguns detalhes assim tão bem planejados não quer dizer que tudo que acontece na vida já tá predeterminado, né? Até no livro dos Espíritos eles falam, né? Se caiu uma telha na sua cabeça, não quer dizer que isso estava escrito, né? Pode ser uma circunstância da vida. Eu né? fiquei confusa com essa pergunta dos detalhes aí, Jorge. Qual o nível de detalhe? Eu fiquei confusa, eu não entendi direito a profundidade dessa pergunta. Não Se a entendi. gente está falando de planejamento, sempre quando a gente planeja coisas, né? Da vida, né? Então, o que eu planejo? Eu planejo onde vou nascer, quem vai ser o pai e a mãe, quem vão ser os meus irmãos, né? Provavelmente eu planejo a minha profissão, o que eu vou estudar. Está planejado, muito provavelmente, com quem eu vou casar, né? Ou se não vou casar. Quando vai morrer? Quando vai morrer. Sem dúvida, essas coisas todas estão no planejamento.
aqui a gente viu na historinha um nível de detalhe em relação ao corpo, né? Porque a gente está falando do processo de reencarnação. Então, a gente viu que as características do corpo também são planejadas. Em algumas coisas até muito especificamente. Por exemplo, vou ter úlcera, né? Vou ter uma perna torta, né? Esse tipo de coisa também pode ser planejado, né? No nível ainda antes da reencarnação, porque tudo isso vai influenciar na hora da formação do corpo, né? O próprio perispírito vai estar comandando esse processo, né? Então, o nível de detalhe tem detalhe, mas não é todo detalhe, né? Então, tem coisas que a vida vai também seguir as suas leis, né? A biologia, enfim, outras coisas vão acontecer muito mais em função das nossas escolhas. Que a Fátima falou, né? Então, algumas coisas nos acontecem. Então, eu tenho úlcera. É uma coisa kármica, né? É uma coisa que foi planejada. Ou na verdade, eu me alimentei mal, eu bebi muito, né? Então, às vezes, a gente pode, né, desenvolver um problema por conta de ações que a gente faz nessa própria vida, né? Eu acho que aí... Pode falar, Jussara. Não, ele falou desse negócio de úlcera, né? Uma pessoa, às vezes, bebe muito, come mal, fuma muito e acaba tendo uma úlcera. Mas, às vezes, você vê como tem tudo a ver, né? Se prepara da reencarnação. Um câncer, por exemplo, de uma pessoa que ela nunca bebeu, nunca fumou, leva uma vida de esportista tal e tem um câncer, assim. Então, eu vejo isso como um resgate mesmo. Sim, como você tem razão. prova Você tem de razão. reencarnação. Claro. Se não tem nenhuma causa imediata nessa encarnação, certamente a causa é anterior, né? Sim, isso é muito claro, né? Uhum. Isso é claro, isso é bem claro. Diferente de um câncer de pulmão, que a pessoa fuma a vida toda, eu tive um câncer de pulmão, mas está pedindo, né? Mas nunca fumei e tive, né? Ou tem aquele que tem o câncer porque é fumante indireto, né? O marido ou a esposa que fuma. Alguém ia perguntar. Eu. Jorge, falando da úlcera, ele no planejamento reencarnatório, tá, que ele vai ter essa úlcera. Isso pode ser revertido, não pode? Pode. Eu também acho que pode. Depende do mérito dele, né? Sim. Depende sempre do mérito, né? Então, sempre aí entra a lei da ação e reação. Né? Se ele pode mudar esse planejamento com boas ações. Exatamente. Depende dele. Exatamente. Sempre tem aquela história do sujeito que ia perder o braço, perder o dedinho, né? Isso. Sempre podia ser pior, né? Sempre podia ser pior, sem dúvida. Eu acho que o interessante disso é que a gente olha para a vida e vê isso como um azar, né? Ou seja, porque né? E a gente vê que não, né? Tudo tem uma boa razão de ser. Né? Lá no início a gente estudou que Deus é bom e justo. Quando alguma coisa ruim acontece, né? Deus é bom e justo. É para o meu bem. Sabe também o que acontece? Às vezes você está julgando, você está pensando naquele momento, poxa, aquilo foi ruim, mas lá para frente talvez você entenda o porquê que aquilo aconteceu. Sim. E aí você vai entender, não precisa às vezes nem desencarnar para isso acontecer, e ter um entendimento só quando for lá fazer seu exame de consciência. Né? Você vai entender que o propósito, então tudo é mutável, né? Depende das ações e reações. Sim. Como uma escola, né, Ide? Eu acho que sempre a melhor analogia que a gente tem é da escola. E a gente vai falar um pouquinho depois de outra pergunta para não queimar o tema próximo, mas assim, eu entro na escola, tenho aquele currículo que eu devo aprender, né? Mas vai depender de mim. Será que eu vou estudar? Será que eu vou fazer os exercícios? Será que eu vou prestar atenção na aula? Então, tudo isso é escolha minha. Mas
me proporcionaram, aí no caso foi os pais, ou foi o governo, ou sei lá o que foi, me proporcionaram aquela oportunidade. Será que eu aproveitei ou não aproveitei? Né? Exatamente. Sempre volta para a gente. E aí, se eu repetir de ano, que é muito a expiação, né? Eu tenho que repetir aquela prova, a gente já vê que já é consequência do meu mal proceder anterior, né? Eu estudei mal, né? Então, eu vou repetir. Gente, do grupo, mais algum comentário? Ou de quem não é do grupo, alguma pergunta? Tranquilo? Ó, aqui só tem 2 perguntas do Livro dos Espíritos, só para a gente ver como é que isso é respondido lá, né? Então, Kardec pergunta, no estado errante, e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Você vê que essa pergunta para o Kardec, que ainda não conhecia tudo, né, é uma pergunta bem cabível, né? E aí os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Né? Então a gente escolhe o gênero, né? Eu vou nascer rico, vou nascer pobre, vou nascer assim, assado, vou nascer nesse país que tem esse problema, vou nascer naquele outro. Né? Então, a gente escolhe o gênero de provas. Aí está o livre-arbítrio. Porque depois que escolheu, aí eu estou dentro daquilo, né? E a pergunta seguinte é, se eu escolho o gênero de provas, vai seguir daí que todas as tribulações, ou seja, todos os sofrimentos que experimentamos na vida foram previstos e escolhidos por nós? O que a gente já respondeu? Não. Não. Depende do livre-arbítrio. Todos não é bem o termo, né? Porque não escolhestes nem previstes tudo. Então, Jussara, esse é o detalhe, né? Então, a gente não viu todos os detalhes, nem vai escolher todos os detalhes, né? Então, escolheste apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e, muitas vezes, das nossas próprias ações. Então, Com isso também a gente vai refletindo, o livre-arbítrio ele não é absoluto, ele é um livre-arbítrio relativo, justamente em função do grau que a pessoa já está de moralidade e de intelectualidade, né? Exatamente. Muito bom. Aí a gente passa para a segunda pergunta, que é com a relação, acho que é o que o Gilberto já está, né? Acho que está tangenciando aí já, né, Gilberto? Qual a relação do adiantamento espiritual e o planejamento reencarnatório? Temos o Rafa e o Emerson, que eu gostaria de ouvi-los, né? Oba, vamos lá. Ei, Emerson. Então, assim, eu acabei não pegando muito, não consegui, mas eu acho que o adiantamento espiritual, o planejamento reencarnatório, pelo que eu entendi no texto, é nos dados de acordo com o que a gente vai evoluindo, é isso? Exatamente. Se a gente voltar na analogia da escola, quando você é criança e vai para o primário, aliás, nem sei como é que se chama hoje em dia, o que você escolhe? Emerson, o que você, como criança, escolhe quando vai para o primário? Então, a gente... Não entendi o que você falou, deu uma falhada aqui. Não, quando você é criança, tem 6 anos, vai para o primário, o que você escolhe? Você não escolhe as matérias, não escolhe nada. Né? Você não escolhe nada. Eu entro lá sem saber nada, né? Você não sabe nada, alguém escolheu por você. Primeiro foi o pai e a mãe que disse, vai para a escola, né? E lá na escola, né, quem cuida da pedagogia é que vai ensinar o beabá, vai ensinar 1, 2, 3, vai, sei lá, né, vai ter um currículo para você pronto. Mas quando você entra numa faculdade, o que você escolhe?
Eu já tenho a escolha. Isso é... Aí eu já planejei, eu já pude planejar o que eu queria entender. Exato. Então, você primeiro já escolhe qual é a faculdade. Dentro da faculdade vão ter matérias obrigatórias, essa você não vai escolher, mas tem as eletivas, né? Você já vai escolher um pouco, né? E depois que você terminar a faculdade, a vida é sua, né? Você vai escolher integralmente. Agora eu quero fazer um MBA, agora eu quero ler esse livro, né? Então, é um pouco assim com os espíritos, né? Na medida que ele ainda não tem o discernimento, né? Ele ainda não tem a evolução espiritual, alguém vai escolher para ele, né? E na medida que ele for ganhando, ele participa junto. Ele começa também a dar o seu pitaco, né? na história. Então, é gradual, né? Perfeito? Rafa, alguma coisa que você gostaria de comentar, perguntar? Na verdade, eu não participei muito, eu mais Ah, não? Mas, enfim, é mais ou menos isso. Acho que quanto mais adiantado moralmente e espiritualmente, mais você vai poder participar ativamente. Exato. Porque se você não é muito adiantado, você não pode escolher, porque você não vai ter noção, você vai escolher errado. Até falando, se a pessoa tem livre-arbítrio, escolhe várias vezes errado, depois ela perde esse poder de escolher e vão escolher por ela, né? É. Mas é mais basicamente isso. Acho que quanto mais adiantado, mais você pode escolher. Quanto menos adiantado, os outros escolhem por você. É isso aí. E o que é reencarnação compulsória, pessoal? Não, do ED podem nos ajudar, que eles falaram bem sobre isso aí. Ah, é? Oba! ED, então ajuda a esclarecer. A reencarnação compulsória. Completando um pouquinho só, então o adiantamento espiritual e o planejamento reencarnatório, ele vai evoluir mais ou menos junto. Então, a gente entende assim, um pouquinho, você já está um pouquinho mais evoluído, você sabe, já tem um conhecimento dos seus erros, do que você tem que melhorar, e você está com o intuito de reencarnar, vai reencarnar e vai fazer um planejamento dentro daquilo. Mas, como a gente viu até no desenho, você tem os seus orientadores, você sempre vai ter espíritos que vão estar também mais evoluídos, é claro, que vão estar lá coordenando isso e até falando, isso daqui você consegue fazer, isso daqui não dá, você não acha que você vai estar muito... Quer dizer, existe também um diálogo em relação a isso. E, às vezes, você veio... Então, um exemplo, sei lá, você teve uma prova, ou de riqueza ou de pobreza, tanto faz, e você vai falhando nessas provas. Fez outras reencarnações, porque, às vezes, a gente vem e fala, nossa, eu quero resgatar tudo isso porque eu quero logo me livrar dos meus problemas. Mas você não consegue cumprir com tudo isso. E aí você vai meio que caindo naquilo, né? Então, a lei é tão perfeita que ela fala, não, peraí, vou te dar uma reencarnação compulsória, você vai ter a compulsão, quer dizer, você vai ter que enfrentar aquilo lá de uma vez para você poder superar isso, né? Então, mesmo não é uma reencarnação que você mesmo escolheu, que você optou, que você planejou. Então, é mais ou menos isso. É meio obrigado, né? Então, a reencarnação compulsória, ela é obrigada a você... Meio obrigatória para você falar, não, peraí, tá, você tá... Como um aluno que repete de ano, repetiu o primeiro, segundo, terceiro, aí depois a mãe ou o professor vem, não, vem cá, você vai ter que aprender isso daqui. Né? Então, mais ou menos... Um pouco por aí. Na verdade, os espíritos, muito no início do processo evolutivo, não é o nosso caso, né? Ou então espíritos muito espiritualmente perturbados, né? Com rebeldia, né? Então, muito assim, fixos no mal, né? Então, muitas vezes, para esses, as reencarnações são compulsórias, né? Eles não têm opção.
né? E o próprio contato com a matéria ajuda o processo dele de consciência, enfim, de evolução, né? Então, tem muitos casos. Nos livros do André Luiz tem vários, né? Tem um caso de uma mãe que está com um filhinho que tinha alguma debilidade mental e um bebezinho no colo, né? Mas o André, com a visão que ele tinha, ele percebe que aquele espírito que está no neném obviamente, era um sujeito que tinha praticado muitos crimes no passado, né? E estava ainda com a mente ainda muito fixa naquelas coisas, né? E o contato com a matéria é um pouco como uma forma de ir drenando esses pensamentos para que ele pudesse se habituando. E essa mãe era alguém ligada com ele nessas vidas passadas, né? Então, é uma história dramática, triste, mas é a forma como se viu de ajudar aquele espírito a ir se desligando daquele pensamento fixo que ele tinha, né, com o passado. Mas esse é o compulsório, né? Jorge. Sim. Quer dizer que essa encarnação compulsória ela só vai caber a espíritos que estão mais voltados para o mal. É impossível um espírito, já que ele não retroage, né? Se ele tiver num determinado grau, dificilmente ele vai ter uma reencarnação compulsória. Compulsória. Não faria sentido. Ele já tem, ele já conquistou essa, né, esse direito, essa possibilidade, essa liberdade de decidir algumas coisas, né? Então, no fundo, o que acontece... A história das duas asas, né? Exato. Envolveu muito a asa da inteligência, mas a asa da moral está muito pequenininha. Ele não consegue voar, é obrigado a ficar no solo ali para exatamente poder compensar, né? No texto tem uma frase boa que fala assim: o livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. Né? Se o grau de dívida é tão grande que aí eu perco condição de dizer o que eu vou fazer e o que não vou fazer. Eu deixo de ter, né? Então, o processo tem muito disso, né? A maior parte da humanidade ainda está nesse processo, né? Se desencarna, tem suas culpas, né? Passa por um processo purgatório, por assim dizer, né? Depois de se arrepender, começa a trabalhar no bem, aí ganha méritos para poder justamente planejar e refazer o seu caminho numa nova reencarnação. Muita gente tem vivido esse ciclo, né? Aliás, até na situação atual, né, do planeta, muita reencarnação compulsória nem vai ser no planeta, né? Agora sim, né? Se realmente a rebeldia é de tal monta, né, que muitos desses já estão indo para outro lugar, né? Mas você pensa no André Luiz, né? O André Luiz era um homem normal, né, da época dele. Aliás, um grande profissional, né? Alguns dizem que foi Carlos Chagas, né? Mas, enfim. E assim, teve a família, né? Tinha os seus vícios, né? Seus pequenos pecados, né? Se achava provavelmente muito vaidoso, né? Muito senhor da sua posição no mundo, etc. E tal, desencarna, fica 8 anos no umbral, né, amargando, né, toda esse caldo aí de pensamento que ele ainda carregava, até poder retomar o caminho dele, retomando, né, de forma brilhante, né? Então, e com a consciência o acusando de suicídio, né? Sabendo que ele abusou do corpo dele, né, durante a vida, né, tirando vitalidade. É isso aí. Mas, gente, aqui tem algumas passagens também do Livro dos Espíritos, né, falando sobre isso, né? Então,
Como é que pode o espírito na origem, que é simples e ignorante, né? As duas asas aqui que Gilberto se referenciava, sem experiência, né? E conhecimento de causa, ser responsável por essa escolha, né? Ele diz, olha, Deus supre, né? Como se faz a uma criança, né? Então, obviamente que o livre-arbítrio vai se desenvolvendo com o tempo, né? É óbvio que ele pode escolher o mau caminho sempre, ou o bom, né? E aí, o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer, né? Então, ele vai olhar, né? O que eu preciso reparar, né? Ou o que eu poderia passar como prova que me ajudaria a aprender algo ou evoluir mais depressa, né? Então, é isso que ele... Então, por isso que o sujeito aceita ter a úlcera programada, né? Uma forma de reparar. Como a outra aceita ter os filhos, né? Com dificuldades. Ela também quer reparar a negligência dela anterior, né? Jorge, com essa colocação que você fez, quando eu estou no plano espiritual, todo nível de espírito vai ter noção que ele tem que evoluir? Não necessariamente. Não necessariamente, Fernando. Nem todo mundo tem essa consciência. Então, por isso que eu estava falando, aqueles que estão perturbados e conseguem se arrepender, sim. Eles começam a perceber que sim, eu errei. Mas tem espíritos que não chegam ao ponto de se arrependerem, né? E aí os compulsórios, enfim, outros processos vão atuando sobre ele até que num momento ele vai se arrepender, né? Vai buscar o caminho de ascensão. Jorge, os suicidas normalmente são depois reencarnações compulsórias, né? Olha, raro. Não sei como que ficaria, porque o suicida ele fica muito tempo sofrendo, né? Não o suicida que a gente fala, não como André Luiz, bebia, não, tal, era um suicídio, como é que se diz? Quando a gente fala... Consciente, involuntário. Eu estou falando do suicida mesmo, aquele que tira a vida. Olha, nisso como em muitas coisas, não tem uma regra só e única, nem todo mundo passa do mesmo jeito, né? Sim, porque às vezes o próprio espírito na hora H pode se arrepender, por exemplo, antes de desencarnar, né? Depende do grau de arrependimento e do esforço, né? Sequelas sempre vão existir, porque você fere o próprio perispírito, né? Então, aquilo ali, quando você volta no corpo, aquilo ali se traduz no corpo que vai reencarnar. Então, se alguém bebe veneno, vai ter problema no trato digestivo. Se alguém dá um tiro no coração, vai ter problema cardíaco, né? Sim, então, mas as reencarnações são normalmente compulsórias ou não? Não necessariamente, também. Tá. Vai depender da consciência dele. Não é que ele é uma pessoa rebelde no mal, né? É uma pessoa que, obviamente, se equivocou, né? Com graves consequências, mas ele também pode entender o que vai passar por conta dessa consequência desse ato que ele cometeu, né? Que escolheu. Né? Então, tem de tudo. Por exemplo, o Judas. Como é que morreu Judas? Se enforcou. Enforcou. E como é que se redimiu Judas? Foi com uma das encarnações do Emmanuel, não? Agora você me deixou meio... Não, o Judas, várias fontes dizem que foi Joana d'Arc. Joana d'Arc, tá. Então, você vê, é um suicida, né? Não só qualquer suicida, né? Traiu Jesus, né? E Joana d'Arc, uma santa, né? Então, quer dizer, num espaço talvez de 1.200 anos, né? Então,
É um espírito que tinha seus méritos, se equivocou, né? Se equivocou, deve ter tido várias encarnações antes para reparar isso, né? Mas seguiu um caminho de ascensão, né? Então, no livro do Joana d'Arc Médium é um livro do Leon Denis, né? o Leon Denis escreveu um livro só sobre a Joana d'Arc, e quem dá notícias da Joana d'Arc também é Humberto de Campos, né? Eu acho que em alguns livros dele ele fala. E tem uma passagem do Humberto de Campos que ele encontra o espírito de Judas, né? E conversa com o espírito lá em Jerusalém, alguma coisa assim. E ele fala: eu já quitei, né, a minha dívida, né? Eu não sei se é Crônicas do Além-Túmulo, alguma coisa assim, né? Do Humberto de Campos também. Mas, enfim, é para mostrar que, assim, como diz o Pedro, né, São Pedro, né, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, certamente, se a gente errar, a gente vai ter consequências, não vai ser a consequência agradável que teria se acertasse, né? Mas se a gente realmente se esforça e pratica o amor, né, não há mancha que não seja apagável, né? Sempre pode ser. Pode levar tempo. Mas, Jorge, vou colocar mais uma pergunta aí. E quando um espírito missionário que vem que não tem assim muitas dívidas com o passado, mas vem com uma missão assim na Terra, espírito de uma certa elevação, mas não purificado ainda, como é que seria a programação da reencarnatória dele? Vamos ter uma ideia? Como é que Nós só falamos dos espíritos ruins, né? Vamos pensar agora dos espíritos que estão na escala em cima, que de vez em quando tem que abaixar. Não é nem o Jesus, mas... Pelo que está nos textos que a gente leu, ele cai na situação da pergunta 2 ali, quer dizer, com o grau já de conhecimento, de mérito, de moralidade, de intelectualidade que ele tem atingido, ele vai ter praticamente a liberdade de escolher a reencarnação dele, de traçar tudo. É lógico que, pelo que eu percebi, a gente sempre vai ter próximo da gente algum orientador superior a nós. Mesmo no caso de Santo Agostinho, de São Luís, todos esses, com certeza existem espíritos acima deles, de escola, que também em algum momento dialogavam, né? Eu acho que a resposta que está aqui, né? Os espíritos realmente superiores, eles plasmam até o próprio corpo, né? Então, eles mesmos dizem: olha, eu vou encarnar dessa forma, né? Eles mesmos têm condição de fazer esse planejamento sozinhos, né? Os inferiores, aí eu me incluo, né? Na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, ou seja, a mãe, né? Em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, assim, quanto mais superior eu sou, mais eu consigo direcionar até como vai funcionar a minha genética, né? Quanto menos superior eu for, eu vou usar a genética que for resultante do papai e da mamãe, né? Tá ali. E Jorge, detalhe, pelo menos os espíritos missionários que a gente tem conhecimento, parece que as provas e expiações que eles tiveram são pesadésimas, né? Também, né? Você vê o Chico, né? O Chico não veio bonito, né? Não. Aliás, tem uma história engraçadíssima do Chico, que ele uma vez fez uma palestra e no final ele, né, o Emmanuel falou por ele, né? E o Emmanuel tem um magnetismo muito forte, né? Assim, e é um espírito muito masculino, né? Aí dizem que na plateia tinha uma filha de um cônsul argentino, que aí ficou apaixonadíssimo pelo Chico, né? E correu atrás dele e queria casar com ele de qualquer jeito.
E ele explicando, não, minha filha, você não é eu que estava falando aí, eu era o Emmanuel, né? Ele tentando se desvencilhar. E o pai dela diz, não, Chico, eu faço tudo para você fazer a felicidade também da minha filha, né? E ele, no final, conseguiu se desvencilhar, né? Mas é interessante, né? Como realmente cada espírito tem uma expressão, né? E molda isso, né? Quanto mais elevado, mais forte é, né? Mas então, só concluindo, né? Se o planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos, depois disso tudo que a gente conversou? Não. Não, né? Então, alguns espíritos superiores, outros inferiores, a maior parte somos nós, né, os medianos. Temos alguns créditos, mas também temos as nossas dívidas, né? E a nossa reencarnação sempre vai exigir cautela, de preparo e muito esmero de previsão. Então, a gente pensa assim, né? Deus do céu, tanto trabalho, né, para planejar uma encarnação, né? E não é só, aqui a gente está vendo só de um, né? Mas quando eu reencarnam vários junto comigo, né? Meu pai foi antes, meu irmão foi antes, né? A pessoa com quem eu vou conviver está vindo numa outra família em paralelo, né? E a gente começa a ver a responsabilidade que é, né? A gente aproveitar bem a encarnação que tem, né? Porque como a gente diz, a fila para encarnar é uma fila longa, né? A oportunidade de estar aqui, não diria que é uma minoria, né? Mas a grande maioria está do lado de lá, né? Então, alguns conseguem entrar na escola, né? Então, a gente entra na escola e a gente faz o quê na escola? Né? Esse né? É o ponto. Porque André Luiz também mostra, né, em outros livros, assim, como a gente, às vezes, põe a perder uma encarnação, né? Com essas escolhas que a gente faz. Apesar de tudo que está planejado, na hora H, a gente acaba indo para outros lugares, com outras pessoas, né? E nem sempre faz o que se comprometeu, né? Que é o caminho, é a porta larga, né? Ou a porta estreita. Então, só recapitulando, né? Então, na reencarnação, regra geral, existe uma planificação, né? Tem lógica, tem moralidade, né? Então, está ali a serviço da nossa evolução. O planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições morais e intelectuais, as duas asas, de novo. E, no caso dos espíritos menos adiantados, seu planejamento fica na responsabilidade de outros mais esclarecidos. Ok. Eu queria concluir com um texto que normalmente se atribui ao Chico. E em outros lugares eu entendi que não era dele, mas tem sido muito associado a ele. E aí eu vou pedir que cada um leia um desses trechos. Emerson, você que está com... Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Você quer comentar o que te chama a atenção nisso? Pelo que eu entendi, eu vim para cá, eu planejei como eu ia reencarnar. Eu não entendi muito. Então, eu não sei se você já viu aquele adolescente que fala assim: eu não pedi para nascer, né? Isso. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Isso tudo já está tudo pré-determinado. Exatamente. Que implorou, né, Jorge? Não é que ele pediu, ele não pediu, ele implorou para nascer. Nós imploramos, né?
Ele diz assim, não, você não pediu, você implorou para vir aqui, para eu ser seu pai, para ela ser sua mãe, e nascer nessa condição, né? Então, a gente nasceu onde precisava, né? Ou então a gente olha para gente e diz assim, eu queria ter 1,90 m, ser loiro e ter olhos azuis, né? Acho que todo... Né? Diz, não, você tem o corpo físico que precisa, né? Você mora onde vai ser precisa, né? Tudo de acordo com o teu adiantamento, ou seja, tudo de acordo com a tua necessidade e evolução. Ok? Aí, para continuar, quem segue? Oi? Fátima, por favor. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste, com tua própria afinidade. Uhum. Isso aí. Não. Você olha para a sua conta, saldo bancário. Negativo. Negativo. Há controvérsias aí, viu? O dia caiu um pouco do Bill Gates aqui na conta, mas tudo bem. É isso aí, mas a gente tem o que precisa, mas a gente olha às vezes para a vida e diz assim, não é essa a vida que eu queria, né? Mas essa foi a vida que você planejou, muitas vezes. Planejou ter. É óbvio que tem escolhas dessa, né? A gente pode fazer escolhas erradas também, né? Mas o dinheiro que eu tenho, a profissão que eu tenho, o trabalho que eu tenho, né? Quem está ao meu redor, tudo isso que nem, atrair com a minha afinidade. Ao meu redor estão vocês. Então, eu planejei tudo isso. A gente planejou todo mundo aqui. A gente já se conhecia, é isso? Ou não? Olha, não necessariamente. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Talvez coisas assim mais, vamos dizer, coisas mais marcantes da vida, sim, né? O último parágrafo desse texto, desse trecho aí, talvez te responda, né? A gente ainda tem mais 2 slides aqui, mas... São as almas assim, que atraíste, né? Com tua própria afinidade, quer dizer, existe a liberdade, não é um determinismo total, né? Mas, por exemplo, Emerson, quando você encontra alguém e sente uma simpatia ou uma antipatia muito forte, né, sem razão de ser, muito provavelmente é um espírito que você já cruzou anteriormente, né? Então, essa é a afinidade, né? Que tem tanto sinal negativo quanto positivo, né? Que não é exatamente acaso, né? Com as pessoas com quem a gente cruza, elas trazem, elas completam a gente, né? Eu sinto, para mim é muito forte essa coisa do acaso, né? Que a gente percebe que não há realmente acaso. As pessoas cruzam os nossos caminhos nas horas que precisam cruzar mesmo e acabamos, claro, tem o nosso livre-arbítrio, mas o que eu percebo a gente chega onde a gente precisa chegar na hora que a gente tem que estar lá. Para mim foi muito isso, o próprio caminho de chegar no CACS, né? Já tinha passado por vários lugares, aquela coisa da coincidência de você, um dia você faz aquela pesquisa e vai, e você começa a conhecer pessoas que te facilitam a estar indo lá, né? Mas vem na hora certa. É muito interessante, porque a gente se abre àquilo. Então, eu acho que nós temos a corresponsabilidade dos acasos que nos acontecem, né? Cabe a nossa abertura, e isso em tudo. Para mim, eu tenho isso. Em tudo, a gente tem a nossa corresponsabilidade dos nossos atos. E a gente permite que realmente atrair, né, acasos que nos permitem a seguir em frente no nosso caminho, de uma forma talvez melhor ou diferente. E é isso, Clarissa. O que está nos acontecendo já é consequência das escolhas, né? E o futuro
vai ser também, por sua vez, consequência do que a gente está fazendo, né? Do que a gente está elegendo, do que a gente está escolhendo. Então, como ele diz aqui, o destino está sempre na sua mão, né? Você quer ler, Clarice? Exato. Posso ler, sim. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Puxa, isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Exatamente. Interessantíssimo. Olha os acasos, né? Muito legal, muito legal. Gente, o pensamento é uma coisa seríssima. Eu sempre me surpreendo, né? Mas eu já acho que sei, mas sempre me surpreendo, né? O quão sério é o pensamento. Porque o pensamento é o grande plasmador das coisas, né? E a gente, às vezes, usa o pensamento achando que é inconsequente, né? Que não é nada, né? Mas na hora que a gente se chateia, na hora que a gente fica com raiva, na hora que a gente sente inveja, na hora que a gente está com medo, tudo isso tem um poder enorme, né? E aí o vigiar é muito importante, né? Para a gente não se deixar demorar muito nesses lugares, né? E a oração como uma forma de elevação, né? Que a gente possa realmente sintonizar com coisas positivas, né? Com esperança, com amor, com perdão, porque é isso que vai transformando a nossa atmosfera em torno de nós, né? Tem como é que chama? Uma historinha, uma fábula de um sujeito que chega numa cidade, né? Vou encurtar aqui porque ela fica longa, mas ele chega lá e pergunta para o cara que está na porta como é a cidade, né? E aí o cara na porta diz assim, mas como era na cidade que você veio? Aí ele diz, era horrível, todo mundo chato, tranqueiro, não sei o quê. Aí o cara na porta diz assim, igualzinho aqui. Aí o cara diz, muito bom que você me explicou, porque nem vou gastar tempo, vou embora. Aí veio o outro e perguntou, como é a cidade aqui? E aí ele pergunta de novo, como era na cidade que você estava? Ele diz, era ótimo, todo mundo era amigo, se gostava, etc. Tal, se respeitava. Então, como é que é aí? É assim mesmo aqui. Né? Aí o cara que estava olhando falou assim, vem cá, para um você disse que era horrível, para um você disse que é ótimo. Ótimo. Né? Mas ele falou, não, né? O ambiente a gente leva com a gente, né? A gente é que faz o nosso, né? O nosso redor, né? Então, é importante a gente ir cultivando essas coisas, né? Desde já, né? Desde já. Bom, para concluir, vamos ver, quem gostaria de ler a conclusão? ID. Por favor. ID, você está no mudo. Ainda está no mudo. Pronto. Obrigado. Foi? Não reclame, nem te faças vítimas, antes de tudo. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas suas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem que terás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer de novo, um novo começo. Qualquer um pode começar de novo e fazer um novo fim. Isso daí é maravilhoso, né? É isso aí. Então,
Podemos fazer. Vai fazer daqui para frente. Pois é, podemos fazer um novo fim, né? É isso aí, gente. Muito então, bem. Acho que essa é a esperança de cada dia, né? A gente poder fazer uma nova história, né? Ou como em cada vida, né? A gente começa, né? Que ela possa ser uma vida que realmente a gente se liberte, né? Das coisas e realmente alce novos patamares, né? Eu acho que Estamos, né? Deus está nos dando uma ótima oportunidade de fazer isso, né? Com a Covid. Temos de 1 a 2 anos aí para a gente refletir e mudar muitas coisas na nossa vida, né? Que seja uma, né? E não precisa ser tudo, né? Mas que seja alguma coisa, mas que a gente possa mostrar algo, né? Pois é, tomara que haja uma mudança, né? Aliás, estamos indo para o humanismo, né? Então já estamos entrando na nova era. É isso aí. Gente, esse era o tema de hoje. Não sei se alguém tem mais algum comentário ou pergunta, antes da gente passar para a prece. Vamos lá. Quando está lá em cima e tem condições de escolher e de ajudar o nosso planejamento, a gente é muito corajoso e a gente pede muito. Quando a gente está aqui embaixo, encarnado, e o que a gente pediu acontece, a gente reclama, né? E eu me incluo nesse rol de reclamões. A gente pediu, né? A gente pediu, então a gente tem que lembrar sempre dessa aula de hoje. Eu acho essa aula, essa parte, a coisa mais bonita que tem. Porque o que a gente passa é consequência de muitas vezes do que a gente pediu. E a gente chega aqui e reclama. Mas quem somos nós? Nós somos falhos ainda, né? E a gente chega lá. Deus tem a misericórdia e a gente vai conseguir. Então eu gostaria que todo mundo fechasse o olho agora e elevasse o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ao nosso anjo de guarda que nos acompanha diariamente, e pedir e agradecer por mais essa noite, pelo aprendizado, por estarmos em companhia de pessoas tão maravilhosas, e que possamos, apesar de todo o problema que o mundo está passando, termos um Natal e um Ano Novo de paz, de muita paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E lembrando, né, dessa bênção das orações e troca de informações, que inclusive a gente está na época de ação de graça, né? Então, um bom feriado. Sim.